Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero expor brevemente a minha opinião atual sobre a projeção consciente. Uns chamam de projeção consciente, outros chamam de projeção astral, viagem astral. No meio espírita geralmente se fala em desdobramento, mas enfim, o que eu estou falando é a respeito da saída do corpo físico com consciência, né? Com o uso ou não de exercícios, mas sempre fazendo uso da vontade firme e determinada, né? Então o corpo físico dorme, enquanto a consciência permanece desperta e lúcida, manifestando-se através de um corpo em tudo semelhante ao corpo físico, num plano semelhante ao plano físico, né? Que se convencionou chamar de plano astral. Quando eu era espírita, eu chamava esse corpo, né, de corpo astral, porque é o que geralmente se fala no meio espírita, perispírito ou corpo astral. E chamava esse plano também de plano astral, né? Enquanto eu era espírita, eu sempre indiquei nos meus vídeos antigos, no meu antigo canal, indicava nesse sentido o trabalho do Wagner Borges e do Saulo Calderon. Indiquei eles muitas vezes. Por que os dois? Porque eles não têm assim um sistema tão bitolado quanto o Valdo Vieira e outras figurinhas que tem por aí. Mas hoje, em que eu me desfiz de grande parte das minhas crenças, em que eu não pertenço a nenhum sistema de crenças fechado, eu percebo claramente que todos esses caras, todos eles, foram fortemente influenciados tanto pelo espiritismo quanto pelas ideias do Valdo Vieira. Tanto o Wagner Borges quanto o Saulo Calderon, para pegar os exemplos que eu citei agora há pouco, mas tem muitos outros, depois que eles tiveram algumas experiências de projeção, né? Não sabiam do que se tratava, eram muito jovens, aí quiseram conhecer mais a respeito do assunto, eles procuraram centros espíritas e literatura espírita. O Wagner Borges chegou a trabalhar diretamente com o Valdo Vieira. O Saulo, né, Saulo Calderon, ex-pagodeiro, né? Embora não seja exatamente alguém bitolado, não parece ser, mas ele foi sim também muito influenciado por ideais espíritas, né? Ideias espíritas, ideais espíritos, e por paradigmas conscienciais imaginados pelo Valdo Vieira. Isso não é de maneira alguma uma crítica aos dois e nem a nenhum projetor consciente. O que eu quero dizer é que, como todos se baseiam na mesma literatura, como todos acabam chegando em suas pesquisas aos mesmos instrutores e, consequentemente, à mesma ideologia, alguém de fora, né, alguém que observa de fora, pode achar, ouvindo eles todos, que é tudo assim muito certinho, muito redondinho, né, que existe uma série de planos muito bem ordenados, com leis que regem tudo, né, e que é só treinar que nós vamos todos ter o mesmo tipo de experiência. Não é bem assim. Quem me acompanha desde que eu deixei de ser espírita sabe que eu considero esse plano físico como pura ilusão. Ilusão no sentido de sua transitoriedade e em relação à sua aparência, né? A forma e a aparência são a maneira como a mente individual identifica dados da mente coletiva. O que os espíritas, projetores conscientes e outros chamam de plano astral é um plano da mente assim como o plano físico, mas menos denso, mais propenso a interferências instantâneas da mente. Aqui no plano físico, se eu quero interferir na matéria, eu primeiro idealizo e depois transformo a matéria. Se eu preciso uma cadeira, por exemplo, né? A minha mente imagina uma cadeira. A minha mente calcula o material necessário e as ferramentas necessárias para a construção de uma cadeira, né? Então eu vou em busca disso, do material, das ferramentas, e construo uma cadeira. No plano astral, se eu desejo uma cadeira, é provável que ela apareça instantaneamente. É assim que acontece. Quem está acostumado a acompanhar relatos de projeções conscientes, né,
como esses que eu citei, do Wagner Borges e do Saulo Calderon, certamente já ouviu falar com um projetor relatando a existência de animais de estimação, inclusive dos seus cachorros e gatos que já morreram. Com isso, eles concluem que não só a vida humana continua, né, no plano astral, como também a vida dos animais continua no plano astral. Se esses caras, qualquer um deles, se eles duvidarem do que estão vendo, se eles fizerem um esforço de concentração para perceberem o que é aquilo que eles estão pensando que é o seu cachorro ou gato, eles vão concluir que não tem nada. Que aquela imagem é a criação da sua mente. O mesmo vale para espírito, o mesmo vale para monstro, o mesmo vale para anjo, o mesmo vale para ET. Ah, ET é ridículo. Tem gente que relata ali que senta no sofá com o ET e conversa em casa. Absurdo. Eu já vi monstros assustadores em projeção consciente, mas na época eu tinha aprendido que o corpo humano é uma usina de energia fabulosa e que, como encarnados, nós temos muito mais poder do que os desencarnados. Isso eu aprendi, tá? E essa energia, então, poderia ser usada, por exemplo, para restaurar um braço de um espírito. Isso é citado na literatura espírita, né? Eu explico. Assim, digamos que um homem perdeu um braço. Esse homem morre, né? Percebe que continua existindo, percebe que tem um corpo semelhante ao corpo físico, mas ele continua sem braço. Continua sem braço por causa das suas crenças limitadoras, né? Ele se acostumou a se ver sem braço, então permanece assim. Teoricamente, um encarnado, num trabalho espiritual, teria condições de restaurar esse braço a partir do uso da sua vontade e da sua energia. A apometria trabalha assim, vários centros espíritas trabalham assim, essa historinha citada por Chico Xavier, né? E muitos projetores conscientes também trabalham com isso. A Conscienciologia, fundada pelo Valdo Vieira, tem um trabalho especificamente para isso que se chama TENEPS, né? Uma sigla de Tarefa Energética Pessoal, que consiste basicamente em doar energia a desencarnados. Então, tendo aprendido isso, tendo trabalhado com isso, eu passei a me sentir muito seguro em minhas projeções, né? Porque um grande empecilho no exercício de projeção é o medo. Já aconteceu então de aparecer para mim criaturas assustadoras e ameaçadoras, semelhantes a monstros. Mas, num determinado dia, assim que eu me refiz do susto, eu lancei um jorro de energia em direção aos monstros, né? E eles foram jogados longe. Eu me senti muito poderoso, né? Comecei a fazer assim quando surgiam quaisquer ameaças no astral. E ainda ficava com um pouco de remorso, né? Aquele remorsozinho cristão, né? Que estava judiando dos pobrezinhos dos monstrinhos, né? Que coisa séria. Com o tempo fui percebendo que tudo parecia ser modulado pela mente. Mas como eu ainda estava preso, né, a um sistema de crenças fechado, que é o espiritismo, eu não me permitia ir muito longe nos meus questionamentos. É muito comum, para quem acompanha esses relatos de projeção consciente, é comum os projetores relatarem encontros com espíritos, ou mesmo encontros com grandes mentores espirituais, ou aquilo que eles chamam de amparadores, né? Também é comum encontrarem entes queridos que já morreram. Em qualquer dessas situações, se houver uma postura desafiadora de nossa parte em relação ao que estamos vendo, o quadro muda totalmente. Eu já estive conversando com um espírito qualquer. Eu tive medo e suas feições se transformaram em feições monstruosas por causa do meu medo. Eu já estive ouvindo supostos ensinamentos de espíritos superiores. Concentrei toda a minha vontade em saber quem eles eram. Olhei com toda a atenção possível para dentro deles e eles emudeceram e ficaram sem vida. Eu tive uma experiência com a minha falecida mãe pouco tempo atrás. Uma hora dessas eu vou relatar. Mas
O que me parece a respeito dessas experiências é que é tudo criação nossa, tudo criação da mente. E na verdade é tudo criação de uma única mente. Cada um de nós é um fragmento consciencial, um ponto dessa mente que cria a ilusão de individualidade. Tanto no estado de vigília, como no sonho comum, no sonho lúcido e na projeção consciente, nós temos a impressão de que há alguém na experiência. Nós temos a impressão de que existe alguém experimentando, analisando, escolhendo, decidindo e agindo de acordo com uma vontade autônoma e própria. Essa impressão de que há alguém na experiência, essa impressão projeta uma autoimagem, a imagem de um eu, a imagem de alguém presente na experiência. Preste atenção. Você está me ouvindo nesse momento, você está ouvindo as palavras que eu estou dizendo. Mas essas palavras, que você está ouvindo, elas já estão presentes em você. Elas parecem surgir para você, mas na realidade essas palavras já estavam na sua mente. Apenas você não havia tomado ciência delas, não havia prestado atenção a elas. O que está acontecendo nesse momento é que essas palavras que já estavam na sua mente estão tomando um significado especial agora. Num sonho lúcido, ou numa experiência de projeção consciente, você se depara com objetos ou seres. Esses objetos ou seres, eles surgem como imagens. Essas imagens já existiam na sua mente. Mas como você não havia tomado ciência delas, não havia prestado atenção a essas imagens, você pensa que elas surgiram agora e que surgiram para alguém. E esse alguém você identifica como sendo você. Mas este alguém que você identifica como você também é uma imagem dentro desse mesmo cenário, ou seja, o fenômeno e a experiência do fenômeno não podem existir separados da ideia de alguém presente neles. O fenômeno e a experiência do fenômeno, eles acontecem exatamente assim. Tanto no estado de vigília, como no sonho lúcido ou na projeção consciente. Na verdade, todas essas experiências são uma só experiência. Apenas recebem nomes diferentes, são classificadas de maneira diferente para o experimentador, que se separa da experiência. O experimentador se separa da experiência para poder explicar essa experiência. E esta separação do experimentador em relação à experiência acontece em qualquer um desses estados. Então, eu não vejo nada de extraordinário hoje nas diferenças entre o estado de vigília e o estado de sonho lúcido ou de projeção consciente. Eu acredito que todos esses estados têm a mesma base, que é a ideia. E essa ideia vem acompanhada de uma sensação. E essa ideia acompanhada de sensação gera uma crença. E essa crença projeta você para dentro de um mundo de imagens, proporcionando um conjunto de sensações e emoções que geram interpretações e que nos dão a ilusão de escolha entre o experimento de um objeto ou outro, a interação com um ser ou outro, quando na verdade estamos limitados a uma única experiência, onde todos os objetos e seres já estão presentes, quer estejam aparecendo ou não. A projeção consciente, quando ela ocorre numa postura passiva, e isso acontece principalmente com aqueles que ainda não têm muita experiência na prática da projeção consciente, com quem está começando a experimentar, ela é uma sobreposição ilusória de alguém que acredita que pode escolher suas ações dentro de um espaço mental.
O experimentador de um sonho lúcido ou de uma projeção consciente, ele acredita que essa experiência de aparição de imagens e seres, né, a aparição de imagens e seres para um observador, ele acredita que isso é uma experiência aparentemente controlada por alguém. Mas o que ocorre tanto no estado de vigília quanto no sonho lúcido e na projeção consciente é a ilusão de um indivíduo, porque é isso que acontece, a ilusão. A ilusão de um indivíduo dentro da experiência e separado da experiência, quando na verdade o indivíduo e a experiência são um único fenômeno mental se manifestando na consciência. Eu e a minha experiência somos a mesma coisa. A diferença fundamental entre o sonho lúcido e a projeção consciente, de um lado, né, e o estado de vigília e o sonho comum, de outro lado, é que no sonho lúcido e na projeção consciente nós temos a oportunidade, claro que depois de muita experimentação, depois de muito treino, depois de nos sentirmos mais à vontade nesses estados de consciência, nesses estados, nós temos a oportunidade de desafiar a aparência e a forma. Quem está bitolado por crenças pensa que está vendo espíritos, pensa que deve interagir com esses espíritos, pensa que deve talvez tratar desses espíritos, e que esse outro plano, apesar de ser mais maleável, mais facilmente moldável, a pessoa acredita que ele é real e que ele obedece a leis rígidas. Se nós desafiarmos esses conceitos, nós percebemos que tudo muda instantaneamente conforme nossos sentimentos mais profundos. Alguém que está bitolado por crenças espíritas ou espiritualistas vê um espírito, quando projetado, e se essa pessoa sente muito medo, ela nota que esse espírito muda as suas feições, muda a sua aparência. Esse espírito, que na verdade é só uma projeção da mente, vai mudar as suas feições, vai mudar a sua aparência de acordo com os nossos sentimentos mais profundos. Se o que predomina em nosso estado de espírito, no momento, é o medo, um medo profundo e sem nenhuma tábua de salvação, esse espírito acaba tomando feições monstruosas e assustadoras, horripilantes. Se o que predomina naquele estado, em nosso estado de espírito, né, naquele momento, se o que predomina é a confiança, mesmo que tenhamos medo, mas estamos confiantes, nós venceremos o medo e nos libertaremos desse espírito que nos deu medo. Se apesar do medo, nós estamos num momento de muito amor, esse espírito pode nos parecer alguém muito carente, que precisa de ajuda, e então nós o ajudamos com a nossa energia. Ou então, se nós acreditamos em mentores, se nós acreditamos em espíritos protetores, esse suposto espírito desenvolverá e se apresentará com essas características. É comum que quem começa a estudar sobre projeção consciente ouça falar sobre os amparadores. Eles usam esse termo, né? Seriam espíritos dispostos a nos ajudar em nossas experiências de projeção. Como o Valdo Vieira, né? Que é quem influenciou toda essa geração de projetores. Como o Valdo Vieira tem a sua origem no espiritismo, acredita-se que exista assim uma rede de espíritos que se dedicam a fazer o bem. Então nós nos tornamos projetores, né, participando de cursos ou estudando por conta própria, nos tornamos projetores. Esses espíritos nos ajudam em nossas projeções e com o tempo nós passamos a fazer parte dessa rede de ajuda aos desencarnados necessitados. Quem começa a treinar, então, leva algum tempo até ter uma projeção satisfatória e a desenvolver algum domínio nesse outro plano de existência. E nas suas tentativas, essa pessoa pede que o seu amparador apareça e o ajude. Existem exercícios para conseguir se projetar com consciência. Mas o que funciona efetivamente, com ou sem exercícios, é a vontade. Se alguém consegue não pensar em nada que não seja se projetar,
Se alguém consegue se concentrar totalmente nesse objetivo, é provável, bem provável, que essa pessoa consiga se projetar. Imagine a força dessa vontade. Imagine o esforço dessa vontade. Esse mesmo esforço de vontade é despendido para encontrar o seu amparador. Ora, se nós queremos de verdade, mas de verdade mesmo, se só o que nós queremos naquele momento é isso, a mente produz. A mente produz. Isso pode não ser tão facilmente demonstrável no plano físico, onde nós estamos submetidos a leis que regem esse plano, né, e que todos conhecemos, pelo menos em suas aplicações mais comuns. Mas em outros estados de consciência, isso é facilmente percebido. Mesmo quem nunca teve sonho lúcido ou projeção consciente, deve ter tido alguma experiência de sonho comum, né? Uma experiência que sonhou com alguma coisa que o impressionou durante o dia, ficou impressionado durante o dia, né? Uma criança, por exemplo, olha um filme de terror e sonha com o filme. E às vezes esse sonho tem enredo e tudo, como se fosse como se estivesse vivendo dentro de um filme. E o mesmo acontece com quem começa a se projetar. Essa pessoa está lendo sobre o assunto, ela está estudando, está assistindo vídeos, talvez esteja participando de cursos, frequentando cursos, está pensando o dia inteiro sobre isso, fazendo exercícios energéticos. Nada mais natural, então, que quando essa pessoa conseguir se projetar, a sua experiência esteja de acordo com aquilo que ela idealizou. Alguém pode alegar que teve experiências com espíritos ainda na infância, quando não conhecia nada sobre o tema. Isso não pode, portanto, ser creditado a influências ideológicas. Mas eu vou tratar disso em outro vídeo, porque esse já ficou muito longo e um pouco confuso. Se você realmente se interessou pelo assunto, vai ter que revê-lo mais vezes. Muita força e paz para você.